live in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Lost Pulse Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu sei que já está um pouco tarde, mas não custa repetir o aviso de que a semana que vem eu vou estar aqui proferindo em Colonial Heights o curso Raízes da Modernidade, que é um título involuntariamente plagiado de um livro que eu não conhecia do padre Henrique Lima Vaz. Mas, naturalmente, o conteúdo do curso não tem nada a ver com o que está no livro dele. Eu não sei se ainda há tempo, mas quem quiser se inscrever ainda ligue para o telefone 041-9974-4443 e fale com o senhor Eduí. Né? Então, olha, hoje saiu... hoje não, perdão. No último dia 5 saiu no Financial Times um artigo muitíssimo interessante assinado por Charles Clover a respeito da União Eurasiana que o Putin está formando. E aparece então aqui uma declaração do professor Alexandre Dugin, muito importante. Ele disse: nós tivemos de esperar 25 anos para que essas palavras, União Eurasiana, pudessem ser pronunciadas em público pelos nossos líderes. Foram 25 anos de trabalho subterrâneo. Então, se você quer conhecer a política de um país e quer saber para onde as coisas vão, você tem que estudar a atividade dos intelectuais maiores, das lideranças intelectuais maiores do país, que não são as pessoas mais visíveis. São gente que não, dificilmente você vê na televisão, pode ver de vez em quando, tá certo? Mas são pessoas cujo poder de influência você não mede assim em termos de mídia, porque eles não influenciam o povão, eles influenciam a liderança direta, tá entendendo? Então, é nesses grupos de intelectuais que se forma a política do futuro. E qual é a obrigação do analista político, do estudioso? É ver o que esses intelectuais estão fazendo, o que eles estão aprontando, o que eles estão planejando e o que vai acontecer no futuro. Não é uma questão de você prever. O camarada está dizendo, olha, eu vou fazer isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Então é natural você supor que se ele não for impedido, ele vai fazer exatamente o que ele está dizendo que vai fazer. Tá certo? Então, por exemplo, tudo o que o PT veio a fazer para destruir todas as lideranças de oposição, está tudo nas atas dos congressos do PT que o pessoal não lia. Tá certo? E, sobretudo, na vasta literatura estratégica produzida pelos intelectuais petistas, que os nossos analistas de mídia não leem, porque eles não leem merda nenhuma. Esta aqui é a verdade. A gente vai falar o português claro, porra. Né? No Brasil, esse pessoal que escreve, né? Eles escrevem para não ter que ler, porra. Então, quando você abre lá o Estadão, a Folha de São Paulo, quando você ouve aí Arnaldo Jabor, né? Essa gente fazendo análise política, a coisa é de um primarismo, de uma estupidez tão imensa. E é por isso que eles estão sempre atrasados, eles estão sempre levando susto, né? Com notícias do ano passado. Agora, quando a gente investiga em profundidade, vê os debates entre os intelectuais, entre as lideranças maiores, tá certo? E faz uma análise correta dizendo o que vai acontecer, o que acontece? Os indivíduos não entendem o que a gente está falando. Eles não sabem do que eu estou falando. Então, quando eu comecei a falar esse negócio de Alexandre Dugin, todo mundo dizia que eu estava louco, que apareceu um monte de especialistas dizendo, não, o Dugin, o tempo dele já passou, ele não é mais influente, etc, etc. Justamente no momento em que os planos do Dugin
estavam para virar a realidade política do dia, depois de terem sido cozinhados ali no subterrâneo durante 25 anos, meu Deus do céu. Mais ainda, o próprio Dugin confessa que a União Eurasiana, que começou com a união da Rússia ao Cazaquistão e Bielorrússia, é nada mais, nada menos do que a reconstrução da União Soviética. São palavras dele. Quer dizer, o homem está reconstruindo a União Soviética dentro da nossa cara. Tá certo? E aqui conta o Charles Clover, né? Que o líder da oposição, Eduard Limonov, que foi o sujeito que inventou o nacional-bolchevismo. Esse negócio eurasiano começou com o nome de nacional-bolchevismo e foi criado por Eduard Limonov, que é um escritor russo que viveu muito tempo aqui nos Estados Unidos. Escreveu um livro, Memórias de um Punk, né? Um livro muito interessante. E depois o Limonov viu a direção que a coisa estava tomando, ficou horrorizado e rompeu com o Dugin. E ele diz que a Rússia foi fundada por dois santos, São Cirilo e São Metódio, né? Que ensinaram lá o alfabeto cirílico para os russos e civilizaram os russos, né? E ele diz que Putin e Dugin são São Cirilo e São Metódio do fascismo, né? Olha aí, gente, o que está acontecendo, o que está se aprontando diante do nosso nariz. Né? O movimento revolucionário ele tem essas duas aparências, né? Ora tem a aparência puramente socialista, internacionalista, ora vem com o programa nacionalista, imperialista, mas também socialista. Né? Então, quando você pensa que os problemas acabaram, não é aí que eles estão começando, meu filho. Você pensa que o fascismo morreu, o nazismo morreu? Não, apareceu agora com outra cara, está lá na Rússia, né, está sendo montado diante dos olhos sonsos dos comentaristas internacionais. Ou seja, agora começaram a escrever artigos sobre o Dugin no Financial Times. Talvez até discutam lá no Council of Foreign Relations, né, com 20, 30 anos de atraso. 25 para ser exato, Não é nem 20 nem 30, é 25. Então, novamente aqui este que vos fala, começou a anunciar a coisa, falei do negócio em vários artigos, enfim, terminou dando esse debate com o professor Alessandro Dugin, onde está tudo lá explicado, quer dizer, todos os planos dele, o que eles vão fazer e a merda universal que isso vai criar. Está tudo lá explicado já de antemão para quem quiser entender e quiser se preparar para a porcaria que vem aí por diante. O que esse pessoal está aprontando é simplesmente uma guerra contra os Estados Unidos. Tá certo? E na verdade é o seguinte, a Rússia está mais interessada na Europa do que nos Estados Unidos. Mas na China já existe, né, o famoso discurso do general, como é o nome dele? Xi Haotian, feito já há vários anos atrás, dizendo que o problema da China é o mesmo problema que o Hitler via na Alemanha, o problema do espaço vital. Né? Quer dizer, tem chinês pra caramba e a gente não tem onde colocar eles, então nós precisamos de terras. Mas, continua ele, qualquer país aliado dos Estados Unidos que a gente invada, os Estados Unidos vão reagir. Então não adianta você querer invadir a Índia, né, querer invadir países da Europa. O negócio é invadir direto a América, porra. Que daí já resolve o problema, já pega as 3 Américas juntas, né? Então isso aí é um plano que está sendo desenvolvido na China há muito tempo. Quer dizer, a Rússia vai ocupar a Europa Ocidental e os chineses querem aqui atacar e ocupar o território americano. Quer dizer, os camaradas começam a discutir isso com 20, 30 anos de antecedência, às vezes muito mais. Tá certo? Mas acontece que os comentaristas de mídia só leem mídia, eles só leem o noticiário do dia ou da semana. E o horizonte histórico deles tem 24 horas para frente, 24 horas para trás. Isso é o máximo que os desgraçados entendem. Pois você veja, justamente no momento em que está se formando esta União Eurasiana, né, e em que a China discute abertamente planos de uma guerra contra os Estados Unidos, aparece o nosso já arquiconhecido, seu doutor Paulo, professor doutor emérito Paulo Giraldelli, dizendo, não, esse negócio de comunismo não existe mais, só existe na cabeça da Veja. Daqui a pouco até caiu o artigo dele na minha mão aqui, que está no meio da papelada, eu volto a comentar isso. Então é isto. Quer dizer, o sujeito ele liga a televisão, liga a TV Globo, não tem ninguém falando de comunismo. Ele lê o jornal que é onde ele mesmo escreve, né, a Folha, o Estadão, e não tem ninguém falando de comunismo. Conclusão, o comunismo não existe. Né? Você não vê anúncio de comunismo, né?
Você não vê ninguém fazendo conferência sobre Karl Marx na televisão, então não existe, meu Deus do céu. Então esse pessoal, eles se alimentam da TV Globo, porra. Você está entendendo? Então quando é que eles vão poder entender alguma coisa da política internacional? Nunca, nunca. Isso é impossível, impossível. Né? Ai, ai, ai. Então também aí apareceu um artigo do nosso também já conhecido Paulo Moleira Leite, falando mal das pessoas que criticam esse excesso de homenagens ao Lula. Lula ganhando título de doutor honoris causa. Então ele fala, não, que as pessoas não valorizam aqueles que não tiveram a oportunidade de fazer estudos formais, etc, etc. Olha, o Lula teve todas as oportunidades. E o que faltou para ele não é estudo formal. É estudo formal ou informal ou qualquer um. Porque o Lula simplesmente não lê livros. Tudo que ele sabe é que de ouvir falar, coisa que assessor soprou na orelha dele. E que ele esquece metade. E quando vai chegar na hora do discurso, ele se atrapalha todo e inventa lá alguma metáfora futebolística para tampar o buraco. Quem é que não sabe que a política econômica do governo Lula veio toda pronta do Banco Mundial, porra? Hã? Então os caras já, ó, Lula, você faz isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. O Lula, que não é de desagradar ninguém, ele disse sim, senhor. Né? E daí veio o pessoal do Foro de São Paulo, essa parte econômica. E a parte estratégico-política foi a turma do Foro de São Paulo, que decidiu, porque o Lula, quando ele presidia a Assembleia do Foro de São Paulo, fazia a mesma coisa que quando ele presidia as Assembleias do PT. Ele deixava o pessoal discutindo e ia tomar um cafezinho. E quando voltava, falava, o que vocês decidiram? Decidiram tal, tal, tal. E ele vestia a camiseta e saía repetindo aquilo. Então o Lula sempre foi o polo de convergência, ele é a cola que unia todas as correntes, tá entendendo? Porque ele estava sempre a favor de todo mundo. Né? Ele não tinha inimigos. Né? Ele não tem inimigos no Foro de São Paulo, ele não tem inimigos no sistema bancário internacional, ele não tem inimigos em Wall Street, ele não tem inimigos na Rússia, não tem inimigos na China, não tem inimigos no mundo islâmico, não tem inimigos em parte alguma. E essa é a única especialidade dele. Concordar com tudo e fazer o que o mais forte manda fazer, meu Deus do céu. Então, os planos estratégicos de expansão do comunismo na América Latina foram feitos pelo Foro de São Paulo. E os planos de recuperação econômica do Brasil foram feitos pelo Banco Mundial. O Lula obedeceu os dois. E por isso mesmo é que aconteceu dele ser homenageado no Fórum Econômico na Suíça, por sua adesão ao capitalismo, na mesma semana em que foi homenageado no Foro de São Paulo por sua fidelidade ao comunismo. E as duas coisas são verdadeiras, porra! Agora, me diz uma ideia que o Lula tenha tido, um projeto que ele tenha concebido, uma lei que ele tenha inventado. Nada, é nada, 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 porra. O Lula está lá somente para fazer isso. E, agora, o sujeito vira doutor honoris causa é uma coisa que, assim, quando o sujeito não teve estudos regulares, mas estudou sozinho e se tornou um grande especialista na área, então a universidade reconhece que é um doutor honoris causa, quer dizer, por causa da honra, quer dizer, ele honrou a sua profissão. Agora, o Lula ganha título de doutor honoris causa não por ter adquirido conhecimentos e capacidade, mas simplesmente por ter obtido votos, pela sua popularidade. Tá certo? Mais ainda, ele começou a ganhar essas coisas antes de se tornar tão popular, e esse foi um dos instrumentos principais que os bancos internacionais usaram para promovê-lo. Desde o comecinho foi isto. Esta badalação do Lula é uniforme e constante na mídia desde que o Lula apareceu. Não se fala uma palavra contra o desgraçado. E vocês aí no Brasil, vocês leem essa coisa toda e dizem, oh, que maravilha, novamente a Europa se curva ante o Brasil. Meu Deus, quem é que não vê que isso aí é tudo planejado pelo próprio sistema globalista? Diz, oh, nós vamos botar esse idiota lá no Brasil, ele vai seguir a nossa receita. Nós precisamos do Brasil porque nós vamos derrubar a economia americana, então nós precisamos de um lugar para a gente botar nosso dinheiro. E nós vamos dizer que o cara é divino maravilhoso, porra. É? Então, quer dizer, as pessoas estão se deixando enganar. O problema não é, vamos dizer, de o Lula não ter estudos formais. Eu não tenho estudos formais, meus filhos. Eu não tenho nenhum. Acho que eu tenho menos do que o Lula. Tá certo? E, não obstante, né? Uma vez o Bruno Tolentino disse, não, nós precisamos lançar uma campanha para a USP lhe dar um título de doutor honoris causa. E eu falei, quem vai assinar o título? Né? O sujeito que vai assinar o título está qualificado para ser meu aluno? Eu acho que não. Esta semana, por exemplo,
Eu li em um artigo do doutor José de Souza Martins, que não apenas é professor de sociologia, mas professor emérito da Faculdade de Filosofia, onde ele explica a decadência moral do Brasil, sabe, como reação à ditadura. Ora, meu Deus do céu, o cara é sociólogo? Eu digo, não é sociólogo de jeito nenhum. Ele está brincando de sociólogo, está fingindo de sociólogo, porra. O sociólogo tem a obrigação de saber que mais de metade da população brasileira está abaixo de 30 anos de idade e não pode ter sofrido absolutamente nada num regime que acabou 25 anos atrás. O sujeito estava com 5 anos de idade, né, quando teve 5, 6, 7, 8 anos de idade. Então, que opressão política ele pode ter sofrido no tempo da ditadura, meu Deus do céu? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, é o seguinte, essas novas gerações também mal sabem da ditadura. Tudo que elas sabem da ditadura veio através de jornalista, de professor, tá certo? De gente como o seu Zé de Souza Martins e outros, artista de TV, né? Quer dizer, os intelectuais, naquele sentido elástico que o Gramsci dá ao termo. Né? Quem quer que sirva para fazer propaganda revolucionária, segundo o Gramsci, é intelectual. Então, os intelectuais é que inventaram essa história de que a ditadura, né, foi uma coisa tão má que agora justifica a gente cair na gandaia e cada um buscar o máximo de prazer que possa para aliviar o sofrimento que teve durante a ditadura. Ora, meu Deus do céu, será que é possível que o sujeito, para ele buscar uma satisfação erótica ou etílica, ele precisa de uma ditadura? Eu nunca precisei. Precisa outra coisa dura, mas ditadura não. Tá vendo? Né? Então, tinha até a história de um velhinho que acordou de madrugada gritando abaixa a ditadura. A mulher dele pensou que fosse outra coisa, ficou todo animado. Né? Então, isso é o máximo que você precisa para você cair na gandaia, meu filho. Então, agora, também ele critica o consumismo. Quer dizer, o consumismo da nova geração é culpa da ditadura. Né? E olha que incrível. Já no tempo da ditadura, né, houve um plano econômico bem sucedido. O Brasil crescia 15% ao ano, não 4% como no tempo do Lula. 15% ao ano. Todo mundo encheu o cu de dinheiro e saiu comprando tudo que havia para comprar. Naquela época, então, é claro, houve uma ascensão social, uma distribuição de renda absolutamente formidável, e a turma da esquerda o que fez? Ficou contente porque melhorou a situação dos pobres. Pô, olha aí, os pobres estão comprando, agora estão comprando até televisão a cores, comprando até automóvel. Ficaram contentes porque melhorou a vida dos pobres? Não. Esconderam essa parte, só falava do consumismo. Agora aconteceu de novo a mesma coisa. Não com as dimensões que a coisa aconteceu no tempo da ditadura, que naquela época beneficiou 60% da população brasileira. Não 10% ou 12% como no tempo do Lula. Quer dizer, foi uma ascensão social muito maior, distribuição de renda muito mais significativa. Né? Então agora aconteceu a mesma coisa, o pessoal está ganhando mais dinheiro, então começa a comprar coisa. Então o que a gente faz? Celebra, né, os resultados da política econômica do Lula, mas ao mesmo tempo não pode culpar ele do consumismo. Então, quem é o culpado do consumismo atual? A ditadura de 30 anos atrás. Quer dizer, é um raciocínio de jirico. Quer dizer, como sociólogo, esse sujeito é nota zero, abaixo de zero, tá entendendo? Então, ele devia entrar num daqueles testes internacionais dos brasileiros que não ser para o último lugar. Fazer um teste. Vamos fazer um. Eu já sugeri, mas ninguém aceita a minha sugestão. Vamos fazer um teste internacional de professores universitários. Né? Vamos fazer um teste de ministros da educação, de ministros da cultura. E você vai ver que o brasileiro vai continuar tirando o último lugar. Quer dizer, não é por falta de escola, meu Deus do céu. O problema no Brasil é o ódio ao conhecimento. Isto é muito velho no Brasil e com a ascensão do lulismo, a coisa piorou formidavelmente. Tanto que hoje, os fatos mais óbvios da vida social não podem ser discutidos porque eles não são sequer percebidos. Quer dizer, às vezes, o sujeito está falando um assunto, no teor mesmo das palavras que o camarada usa, está afirmado o contrário daquilo que ele está querendo dizer e ele não percebe. Eu vou dar um exemplo para vocês.
Eu hoje estava lendo aqui uma resenha que saiu na revista New Criterion, excelente revista que tem aqui, da Gertrude Himmelfarb. A Gertrude Himmelfarb foi casada com Irving Kristol, que foi um dos fundadores do movimento chamado neoconservative aqui, né? E ela faz a resenha de um livro de um cidadão chamado Adam Kirsch, a respeito de Lionel Trilling, que foi o grande crítico literário norte-americano. Lionel Trilling é um autor que eu adoro, eu li cada linha que ele escreveu já há muito tempo, agora que eu consegui juntar também a edição uniforme das obras dele, estou lendo tudo de novo. É um autor assim, com o qual aprendi muito, 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 muito. Tem uma dívida sem fim com Lionel Trilling. Agora, essa dívida, o principal aspecto dela é o seguinte: o Trilling achava que você não pode compreender a sociedade e a política sem a imaginação literária. Isso, imaginação literária, no entender dele, tomava a forma do que ele chamava imaginação moral, moral imagination. O que é moral imagination? Então, aqui, ele mesmo explica, citado aqui por ele, né? Não, aqui frase da... meio a Gertrude Himmelfarb, meio ele falando. A verdadeira imaginação moral transcende, né, a moralização dogmática porque está imbuída de realismo moral. Um realismo que não é só a consciência da moralidade em si mesma, mas das contradições, paradoxos e perigos de viver a vida moral. Ora, como é que você vai tomar consciência dos paradoxos, das dificuldades, da ironia das situações morais, sem ser através da imaginação? Não tem outro jeito. Então é você conhecendo, né, inúmeros enredos da literatura universal, que você concebe certas dificuldades morais que às vezes você mesmo vai encontrar na vida, mas que você não entende, você não tem a forma conceptual para dizer o que está acontecendo, e é o que a literatura te ensina a dizer. E o principal livro, o livro mais famoso lá no Trilling, chama-se The Liberal Imagination, que foi publicado no Brasil numa tradução medonha, com um título mais medonho ainda, de Literatura e Sociedade. O certo seria a imaginação da esquerda, porque liberal nos Estados Unidos quer dizer esquerdista. Quando é de direita é conservative. Então, conservative versus liberal. Então, seria a imaginação esquerdista, ou o imaginário da esquerda, uma coisa assim seria o título certo. E ele diz o seguinte, que até aquela época que ele publicou, os anos 50, não havia nos Estados Unidos uma tradição intelectual conservadora. Havia apenas uma tradição esquerdista, que era dominante no país. E que o principal problema com essa tradição esquerdista era a sua falta de imaginação moral. Porque o esquerdista só entende assim, o bem e o mal. O bem é ele, o mal é o outro. Ele não é capaz de perceber ambiguidades, dificuldades, etc. Eu vou provar isso para você. Por exemplo, né, se você olha uma fotografia de um bebê no ventre da mãe, e você vê, né, aquela criaturinha já formada, aquela carinha de bebê, então você se internece por aquilo e você tem um natural sentimento paterno de querer proteger aquela vida. Se um esquerdista vê você fazendo isto, ele diz, isso é nazismo, isso é fascismo, e ele já quer prender, matar, você está entendendo? Ou, no mínimo, calar sua boca. Quer dizer, um sentimento humano normal, até banal, tá certo? Visto do ponto de vista esquerdista, é uma coisa monstruosa. Isso quer dizer, o esquerdista não é capaz de ampliar a sua imaginação para entender o sentimento do outro. Para quem é um conservativo, os conservativos são os caras que melhor descreveram a psicologia da esquerda. Começa falando Dostoiévski, né? Shakespeare, né? Goethe, né? Então, mas a figura de um conservativo na imaginação esquerdista é apenas um estereótipo monstruoso. É uma coisa estranha, esquisita. Vou lhe dar outro exemplo. Você tem aqui uma mulher e tem um homem vestido de mulher. Você instintivamente percebe a diferença. É uma coisa inteiramente normal, um sentimento espontâneo. Né? E você vai se sentir um pouco constrangido de chamar de senhora um sujeito peludo do tamanho do Schwarzenegger, tá certo? Com dois sutiãs cheios de borracha.
isto, na cabeça do esquerdista, é preconceito, é homofobia, é ódio anti-gay. Ou seja, ele não é capaz de entender nem sentimentos banais que os outros têm. Quanto mais sentimentos mais complexos, mais refinados. Tá certo? E esta incompreensão moral da esquerda é antiga, é antiga. Veja, já no século XIX, cita aqui a Gertrude Himmelfarb, John Stuart Mill aconselhava, que era um esquerdista militante, aconselhava os seus companheiros a ler as obras de Samuel Coleridge, que é um poeta e um filósofo conservador, justamente por causa disso. Ele diz, olha, ele vai ampliar a sua imaginação, você vai entender mais os seres humanos você lendo Coleridge, porque não tem nada disso, nada de parecido com isso na esquerda. Olha, você vê as obras inteiras de Karl Marx. Lê esse Karl Marx inteiro, eu não li inteiro, mas eu li, olha, uma boa metadinha, hein? Você não encontra o menor sinal de compreensão da psicologia alheia. É só estereótipo, é só esquema. Então, você pega os grandes psicólogos, você não tem um esquerdista, meu Deus do céu. Olha, o Dr. Freud era um conservador, Jung era um conservador, Maurice Pradine era um conservador, né? O Viktor Frankl era um conservador. Me mostra que o psicólogo de esquerda é assim, é behaviorista, segue o Dr. Pavlov, é só aquele esqueminha de dar choque no cachorro, porra. Então, você veja, aqui a Gertrude Himmelfarb está lamentando que os caras não estão mais lendo Trilling, né, esqueceram, tá, mas que é muito importante, que esse livro do Adam Kirsch mostra exatamente isso. O livro chama-se Why Trilling Matters. Por que Trilling é importante? Né? O livro que acabou de sair, não tá, eu não li o livro, não está nem na livraria ainda, já encomendei. Né? Aliás, assim, eu tenho até medo de citar autores, né? Porque é o seguinte, a gente pega um autor, estuda de trás para diante, dá aulas, dá conferências, ensina as pessoas, etc. Daí aparece o picareta atrás, como esse seu Edson Oliveira, tá certo? Ou como esse seu Noguet, e diz, vamos ganhar um dinheiro com isso. E sai lá, o seu Noguet, por exemplo, acaba de publicar as traduções que ele fez do Xavier Zubiri. Ora, o Noguet, quando começou a traduzir o Xavier Zubiri, isso vai fazer quase 20 anos atrás, ele não entendia uma palavra daquilo lá. E eu praticamente tinha que dar uma aula para ele todo dia. Ele estava preparando a tradução para a editora Record, na série Biblioteca de Filosofia. Tradução de El Hombre y Dios. Né? Então, além das aulas normais que eu estava dando sobre o Xavier Zubiri, cujo mérito, aliás, não era meu, porque metade do que eu entendi do Xavier Zubiri eu devo ao grande pioneiro que foi no Brasil, o padre espanhol Xavier Sotil Bailos, que era diretor de um seminário em Brasília, onde eu dei várias aulas durante 2 anos, inclusive sobre o Xavier Zubiri, mas eu confesso que o que me tornou inteligível, né, o Xavier Zubiri foram as apostilas do padre Xavier Sotil, que há muito tempo eu perdi a comunicação com ele. É uma pena, porque era um grande homem. Ele esteve no Brasil um tempo, voltou para a Espanha, sei lá onde está. Então, eu, em parte com as minhas próprias leituras, em parte com o que havia aprendido do padre Xavier Sotil, ia lá trocando em miúdos aquilo, né, e acertando ali a tradução do Carl Noguet, onde havia dúvidas, dificuldades. Para ele, aquilo era novidade total, ele nunca tinha lido Xavier Zubiri, né? Depois dei várias aulas a respeito na realizações, etc. Ou seja, aplanei o caminho dessa gente toda e, mais ainda, coloquei lá os livros do Xavier Zubiri num plano editorial para o seu Edson Oliveira da realizações, né? Exercendo, portanto, gratuitamente o papel de diretor editorial. Agora saem os livros do Xavier Zubiri e os caras nem para dizer, olha, isso aqui foi um plano editorial do Olavo de Carvalho que nós estamos realizando agora. Mas nem para dizer isto, porra! Quer dizer, isso é um bando de picaretinha, tá certo? Ó, no Brasil sempre foi assim, como faltam intelectuais criadores, intelectuais de primeiro plano, então, vamos dizer, o terceiro, quarto escalão da vida intelectual, que são assim, são tradutores, são resenhistas, são revisores, são arquivistas, adquirem uma importância extraordinária e são cultuados como se fosse o grande mestre. Quer dizer, o negócio está tudo de cabeça para baixo, porra! Então, isso já era assim no tempo do Lima Barreto. Leia o Lima Barreto, que ele descreve isto que eu estou lhe dizendo. Isto há 100 anos, mais de 100 anos atrás já era assim. Agora piorou.
Tá certo? Então o pessoal vem aqui, olha, saiu o livro do Xavier Zubiri. Ó, por um lado eu fico contente porque saiu o livro do Xavier Zubiri. É ótimo que saia, tá certo? Porém, por que brasileiro, quando vai fazer um negócio que é bom, ele tem que sujar? Hã? Quer dizer, ele faz, né, um bolo, um doce assim, e depois tem que pôr um pouquinho de merda em cima, porque senão não tá bom. Por quê tem que ser assim? Por que a coisa não pode ser íntegra, correta? Já dizia São Tomás de Aquino, a ação boa é aquela que é boa na intenção, no planejamento, nos meios de execução e no resultado. Ora, nem sempre nós conseguimos isso, mas isso tem que ser o nosso objetivo em todos os momentos da vida, meu Deus do céu. Agora o brasileiro só pensa no que ele quer parecer, no que ele quer que os outros digam dele. Tá certo? Então no meio vai fazendo a merdinha, esconde um pouco aqui, suja um pouco lá, e no fim, tudo sai comprometido, meu Deus do céu. Né? Então, olha, por isso quando estava lendo o negócio da Gertrude Himmelfarb, eu falei, olha, a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é que nos Estados Unidos eles estão preocupados em recuperar a memória desse grande crítico do passado. Ao passo que no Brasil a influência dele jamais entrou, nem pode entrar. Porque a falta de imaginação moral, da qual, por exemplo, esse professor José de Souza Martins é um exemplo, né? No Brasil se tornou obrigatória. Você só pode julgar as coisas através de estereótipos, de figuras mecânicas, de caricaturas grotescas, só pode. E isso se tornou obrigatório. E o pior, as pessoas que são mais assim, mais incompreensivas, mais duras, mais desprovidas de imaginação e de empatia humana, são esses que mais falam da diversidade, meu Deus do céu. Quer dizer, é uma coisa de uma inversão tão óbvia, tão patente, tão nojenta. Né? Por exemplo, se um sujeito chega para mim e diz, olha, nós queremos aqui a instituição do casamento gay. Eu vou pensar isso. Vou pensar por que eles querem isso, será que é bom, etc. Com toda a honestidade, vou pensar naquilo. Tá certo? Agora, se alguém diz, olha, casamento gay não é bom, as pessoas ficam horrorizadas. Elas não querem ouvir as suas razões, não entendem nem os seus raciocínios, quanto mais os seus sentimentos, meu Deus do céu. Né? Então, por exemplo, quando aqui terminaram a política né, nas Forças Armadas, que não é para você falar, né? Não se fala disso aí. Se o cara é gay, esquece, a gente não pensa nisso. Então, não, nós queremos agora ser aceitos no Exército, já eram aceitos no Exército, nas Forças Armadas todas. Nós queremos ser aceitos não apenas enquanto cidadãos americanos, mas como gays. Eu falei, bom, eu não vejo por quê. E se, por exemplo, eu sou um punheteiro desenfreado, tá certo? Eu só gosto de mim mesmo, só faço sexo olhando no espelho e tocando punheta. E eu vou me inscrever no Exército. Falar, agora eu quero ser soldado do Exército, quero ser marine, né? Quero ser piloto de avião. Mas eu não quero ser aceito assim apenas como cidadão. Eu quero ser aceito oficialmente como punheteiro. Escreve aí, carimba aí. Né? Ora, é uma coisa muito estranha, não é? E se, por exemplo, eu sou um sujeito praticante da bestialidade, só gosto de transar com tatus e cabritas. O seu presidente da República, ele diz que tinha saudade do tempo que se comia cabrita no Pernambuco. Né? Isso quer dizer, ele não vai ter saudade de uma coisa que ele não fez, de uma experiência que ele não teve. Então, eu dizer que o seu presidente é um comedor de cabrita é apenas interpretá-lo, é respeitar o sentido da sua declaração. Quando ele se gabou de tentar estuprar um companheiro de cela, foi a mesma coisa. Né? Eu não sei se ele estuprou, mas que ele se gabou, ele se gabou. Daí aquele bosta do Amorim, Paulo Henrique Amorim, publica lá no site dele. Esta história de estupro já foi desmentida e Olavo de Carvalho com isso ganhou o título de filho da puta do ano. Então, filha da puta é você, o seu pai, a sua mãe, aquela vaca da sua mãe, todos esses filhos da puta, viado, filhas da puta integrais, tá entendendo? Por quê? Eu não disse que o Lula estuprou ninguém, eu disse que ele se gabou de estuprar, e a informação é correta, seu vagabundo, que não tem a menor ideia do que é jornalismo, você é um cabo eleitoral, você é um cara, olha, inteiramente vendido e comprado, tá entendendo? Então, bom, isso quer dizer que, eu vou lhe dar um exemplo, né?
eu escrevi artigos, já mais de um ano atrás, dando as minhas conclusões sobre a psicologia gay e por que a formação da identidade, chamada identidade gay, era um processo tão sofrido. Eu desafio qualquer gay a ler aquilo e me dizer se as coisas não são exatamente assim. Quer dizer, se a experiência dele não confere com isso aí. Então isso quer dizer que eu pego esses gaysistas, tá certo? E tento entender o sentimento dos caras, a vivência deles, etc, etc. Às vezes, estudando essas coisas, a gente chega a conclusões espantosas e até chocantes. Por exemplo, né, agora saiu uma pesquisa aqui dizendo que os Estados Unidos americanos, né, saiu numa revista de saúde aqui, os americanos aceitam mais o homossexualismo do que antes. Digo, olha, mas eu estudei esse negócio de homossexualismo em várias culturas e civilizações e cheguei à seguinte conclusão. A aprovação ou desaprovação social do homossexualismo não tem nada a ver com a incidência maior ou menor de homossexuais na sociedade. Zero. Algumas das épocas onde teve maior explosão gay eram épocas de extrema repressão e ódio oficial ao gaysismo. Vou dar um exemplo para você. A Florença, a Itália, na época da Renascença. A cultura era tão hostil ao homossexualismo que o homossexualismo dava pena de morte. Todo mundo falava mal, todo mundo falava contra, e se pegava um gay, pum, pena de morte. Né? E não obstante, foi uma época de imenso florescimento do gaysismo. Né? Ao passo que, por exemplo, entre tribos brasileiras e de índios brasileiros, há uma certa aceitação e neutralidade. E o número de homossexuais é ínfimo. Aliás, o homossexualismo ali é mais uma prática infanto-juvenil. Quando o sujeito faz o rito de passar para ele virar adulto, ele esquece aquilo e só quer saber de mulher. Então, olha, pensei aqui e falei, pô, mas se a coisa tem em todas as culturas mais diferentes possíveis, então não pode ter uma causa cultural, meu Deus do céu. Se me perguntar qual é a causa do homossexualismo, eu digo, olha, não sei e você também não sabe. E se disser que sabe, tu é um hipócrita. Né? Então, eu vejo que essas coisas têm que ser tratadas com certo cuidado. Tá certo? Não é para não ferir suscetibilidades imbecis. Não, para não ferir sentimentos reais. Tá? E também para não cometer injustiça, que a gente tem que ter, vamos dizer, 100% de justiça. Mas eu já ouvi cara cristão até defendendo pena de morte por homossexualismo, meu Deus do céu. Olha, na Romênia onde eu vivi, o homossexualismo era crime. Então eu só vi 2 em toda a Romênia, os 2 na embaixada brasileira. Agora vai dizer que não tem nenhum? Tem de monte. Então eu falo, se vocês querem aqui fazer uma campanha moralista contra o homossexualismo, não conte comigo. Nem contra o homossexualismo, nem contra qualquer outra conduta sexual. Por quê? Conduta sexual não é ideologia. O sujeito não vai para a cama com outro ou com outra por ideologia. Ele vai porque ele tem um impulso, ele tem um desejo. E da onde nasce o desejo? Eu falei, eu não sei. Como é que faz para desligar o desejo na cabeça do cara? Também não sei. Agora, movimento gaysista é outra coisa. Movimento gaysista é fascismo, gente. Movimento gaysista é assim, é dar ao governo instrumentos de policiar até o que você pode falar ou não pode falar. Tá certo? Então, isso aí nós temos que combater. Agora, o homossexualismo existe desde que o mundo é mundo, meu filho. Né? Agora, o movimento gaysista começou agora. O homossexualismo não vai terminar, mas o movimento gaysista vai ter que terminar. Como vai ter que terminar esse império eurasiano, como terminou o nazifascismo, como terminou o comunismo na União Soviética, todas essas ideias malucas têm que acabar, porque elas são ideias assassinas, porra. Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Olavo? Eu? Alexandre Calzeta, de São Paulo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Antes, eu vou fazer uma pergunta rápida e liberar para os outros poderem falar com o senhor. Eu achei da internet o livro do Moritz Adler, né, A Arte de Ler. Isso é uma maravilha, Aquela edição antiga. Ótimo, ótimo. Essa edição é muito melhor do que a nova. É o que eu ia perguntar para o senhor, porque eu não sou estudante de nenhuma ciência humana, eu simplesmente gosto do programa do senhor. Aliás, eu estou acompanhando desde os antigos e desde que eu ouvi o conselho que eu fiz para o senhor há uns programas atrás, né, de o que fazer, o senhor falou, façamos o que é do nosso dever, o senhor
Brasil é isso daí, tudo que o senhor falou desde o início do programa até agora. Bom, mas eu queria saber do senhor, para mim, eu deveria ser aluno do senhor no seminário, mas eu queria saber se eu seguir esse programa do Mortimer Adler, eu consigo ter as mesmas bases, ou então, como é que eu posso dizer, uma fonte segura de informação de verdade. Não, vou dizer, para os meus alunos, eu considero que o sujeito seguir mais ou menos o plano do Adler é um esforço paralelo, ele tem que fazer isso de qualquer maneira. Eu sempre digo o seguinte, olha, a aquisição de uma cultura literária vasta é uma condição necessária para você poder estudar filosofia proveitosamente. Como no meu curso eu não posso, eu mesmo, né, dar essa instrução literária, que tomaria outros 5 anos, então eu digo, olha, vocês se virem seguindo mais ou menos o método Adler e baseando nas indicações do Otto Maria Carpo da História da Literatura Ocidental. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, as duas devem ser feitas paralelamente. Agora, esse livro você fez bem de pegar a primeira edição, porque o Adler depois ele complicou o método dele. Então, este livro era uma obra-prima. A nova versão, bom, é um livro muito bom, interessante, mas não é uma obra-prima. Né? Ok, obrigado. Só para lembrar, a edição é de 1956. Isso, saiu pela editora Agir, se é que eu me lembro. Tá certo, Olavo. E só uma informação nova, agora aqui em São Paulo, se você tiver uma briga de trânsito e apanhar na rua e dizer que você é homossexual, você consegue ter um atendimento diferenciado na delegacia. Mas é o tal negócio. Eu digo uma coisa, o que é ser homossexual? É você ter certo tipo de desejos. Porque nem toda pessoa que é homossexual, que tem um desejo homossexual, tem oportunidade de realizar todos os seus desejos. Os heterossexuais também não. Então, o homossexualismo, tal como o heterossexualismo, é em primeiríssimo lugar uma fantasia. Isso quer dizer, um desejo que você tem, que você vive em fantasia, em pensamento, antes de poder vivenciá-lo, né, fisicamente. Então, ora, por que uma fantasia sexual deveria ser considerada mais sacrossanta, mais digna, mais merecedora da proteção oficial do que o sentimento religioso da população? Isso em si já é uma aberração, meu Deus do céu. E se o cara tiver outra fantasia sexual? E se ele apanhar no trânsito e ele disser, eu sou sadomasoquista, serve? Não serve. Só certas fantasias sexuais, né, são protegidas por lei, meu Deus do céu. Se o cara disser, olha, eu sou um punheteiro inveterado, eu só gosto de mim mesmo, ele vai ser protegido pela lei? Não. E se ele disser assim, olha, eu tenho, que nem o personagem do livro que eu li, The Devil, do Shelby, né? É assim, eu só tenho tesão por mulher casada. É uma fantasia. Né? Serve esta fantasia? Né? Chega lá, não, seu delegado, eu só como mulher casada, comi até a sua. O cara vai ser protegido por isso? Não, então por que a fantasia homossexual será tão sacrossanta? É porque os homossexuais são perseguidos? Não. Vamos dizer, proporcionalmente, o número de crimes cometidos contra homossexuais, comparado, vamos dizer, à totalidade dos crimes brasileiros, não basta para configurar nenhuma onda de homofobia violenta no Brasil. Ao contrário, mostra que o Brasil é um país extremamente tolerante. E mais ainda, o próprio grupo gay da Bahia, quando soltou essa estatística, disse, olha, uma grande parte aqui é cometida por garotos de programa. Ora, você acha que o garoto de programa capaz de comer outro homem igual a ele é o que é heterossexual? Ah, meu Deus do céu! Se o cara é heterossexual, você pode mostrar 500 homens pelados para ele, que, vamos ser sinceros, o peru dele não levanta, porra. Se levanta é porque o cara tem aquele desejo, tem aquela fantasia também. Senão não conseguiria, porra. Você viu, heterossexual puro é cara assim que não gosta nem de contato físico com o homem. É uma repugnância instintiva, corporal, como tinha, por exemplo, o Graciliano Ramos, tinha isso. É que ele estava na cadeia, o cozinheiro era gay e o Graciliano ficava pensando, ele mexe nos pintos dos outros, depois vem fazer minha comida, e daí ele não conseguia comer. Não era preconceito. Era uma reação instintiva. Por que essa reação instintiva também não deve ser protegida por lei? Por que nós temos que violar os nossos sentimentos, as nossas reações instintivas, e só a do outro é válida? É claro que isso é
juridicamente monstruoso, moralmente inaceitável, tá certo? Isso aí é tão aceitável quanto você cometeu a violência contra um gay só porque ele é gay. O cara é viado, lá desceu a mão dele. Ora, quem é que não sabe que bater, tá certo, em gay é perversão sexual também? Quem é que não sabe? Hã? E se o cara disser, olha, eu tenho prazer sexual batendo em gay, ele será protegido pela lei? Hã? Então, quer dizer, esse privilégio concedido a uma fantasia sexual, não só sobre as outras fantasias sexuais, né, mas sobre reações morais espontâneas, instintivas, e sobre o sentimento religioso da população, é uma monstruosidade, isso não pode ser aceito de jeito nenhum. Então, se vocês querem proteger os gays, pelo amor de Deus, vocês inventem outro instrumento, mas não desse jeito. Porque isso aí não se trata de proteger vocês, trata de oprimir todos os demais, não só oprimir com pena de prisão possível, mas oprimir psicologicamente, criar o medo de você falar, o medo de olhar, tá certo? O medo de um gesto, é uma coisa horrorosa. Quer dizer, isso é um fascismo, evidentemente. Então, alô, quem é? Tem mais alguém aí? Alô? Alô? É Leonardo. Leonardo, tudo bem? Eu queria perguntar se o senhor já acredita que Herman Cain tem chance de ser escolhido para disputar a eleição com o Obama. Tem muita chance, está crescendo cada vez mais, é o meu candidato. Estou aqui torcendo por ele, e ele, dentro do Partido Republicano, ele já é o favorito. A pior coisa que pode acontecer é eleger o Ron Paul. O Ron Paul vem com esse discurso libertarian, todo mundo acha bonito, mas acontece o seguinte, Ron Paul é aliado dos russos. Ron Paul será um desastre tão grande quanto o Obama. Um presidente americano não pode ter interesses vinculados a uma potência estrangeira, como Obama tem e como Ron Paul tem. Se você vê a propaganda do Ron Paul que a TV russa faz, sabendo que a TV russa é órgão do governo, órgão do seu Putin, então fala, eles não estão fazendo isso só pelos belos olhos de Ron Paul. Não é para confiar nesse homem. Mas Ele defende a descriminalização da cocaína e da heroína. então, Além da prostituição também. então tá aí. Bom, eu sou contra criminalizar a prostituição, sempre fui. Sempre fui. E a lei brasileira está muito certa, ela não criminaliza a prostituição, mas ela criminaliza a exploração da prostituição. Então a lei brasileira é a melhor do mundo nesse aspecto. Você não tem que... Né? Eu lembro quando eu tinha livraria, ali numa praça em São Paulo, dava dó, porque às vezes quando a gente fechava a livraria, deixava aquela porta de ferro, né, semi-aberta, 50 centímetros, né? Daqui a pouco você ouvia uma sirene e entrava 50 putas por baixo da porta, pedindo pelo amor de Deus para eu esconder elas, senão elas iam ser presas, apanhar, ser estupradas, etc, etc. Então eu sei o que é a vida dessas mulheres, né? Então, agora, o sujeito que explora né, que vive de explorar a prostituição, esse tem que ir para cadeia sim. Agora, aqui, vou dizer, você criminalizar a prostituição é a mesma coisa que criminalizar a homossexualidade. Cara. Você só vai, né, criar modalidades mais requintadas da hipocrisia e da mentira. Além de você criar uma horda inteira de pessoas facilmente subornáveis, chantageáveis. Quer dizer, você vai corromper mais os costumes ainda. Peraí, tem mais gente aí na linha. Alô, quem é? Alô? Alô, quem é? É o André? Tudo bom, Olavo? André, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olavo, eu queria tocar num assunto aí, gostaria de, né, um assunto assim que é pouco falado, queria saber a opinião do senhor a respeito do Japão, da posição do Japão, porque, bom, nós vemos que o Japão já teve, o imperador do Japão já teve alguns encontros com os Rockefellers, né? E também no livro do João Parvulec, Vladimir Putin, Eurásia, né? Ele, nesse livro ele fala também do Japão dentro desse bloco aí, Olha, peraí. O Dugin,
considera o Japão um membro da que ele chama Aliança Atlântica. Quer dizer, o Japão é potencialmente inimigo. Mas assim, eu gostaria de saber assim, o que o senhor pensa exatamente sobre isso. O Japão, ele continua sendo Eu não sei, eu já sei, é um aliado confiável dos Estados Unidos. Eu não sei, isso aí é um enigma, isso é uma caixa preta, meu filho. Legalmente sim, mas é que nem a Arábia Saudita, tá entendendo? Dá uma no prego, outra na ferradura, tá entendendo? Acende uma vela para Deus, está para o diabo. Então não sabemos. Eu não tenho o menor, já pensei nisso, não tenho o menor elemento para concluir. Tá certo. Olá, então tá, um abraço. Um abração, tudo de bom. Agora, aqui, veja, o que está acontecendo, esse negócio da campanha de ocupar Wall Street, não se iludam com esse negócio, porque o autor, o mentor disso é um sujeito chamado Stephen Lerner, que é um agente do Obama. É um homem que trabalha para o Obama. Tá certo? Então, o próprio governo americano está criando esta situação. Então, veja, o que está acontecendo aqui é um ensaio de revolução comunista, com a estratégia clássica do que eles chamam pressão de cima e pressão de baixo. Quer dizer, o governo pressiona para socializar os meios de produção, para desarmar os Estados Unidos, para entregar tudo para os inimigos, para favorecer terroristas, etc, etc. E por baixo vem uma massa que finge que está protestando contra o establishment, mas na realidade está trabalhando para o próprio governo. E pior, está lançando a culpa em Wall Street. Eu digo, peraí, mas é Wall Street que foram os bancos mesmo que foram culpados da crise? Não, isso aí foi o governo, porra. Tá? Não que os bancos estivessem totalmente inocentes, tá certo? Mas nem todos os bancos colaboraram com esta merda, tá certo? Então, o governo está demolindo a economia, tá certo? E criando uma insatisfação. Agora, a insatisfação se expressa por dois canais. Primeiro, você tem os trabalhadores, os americanos honestos, que pagam imposto e que estão lá reunidos no Tea Party gritando contra isso. Do outro lado, você pega uma horda de vagabundo que vive do Social Security, vive de dinheiro do governo e que, pior, ainda recebe um salário do Jorge Soros para ir lá fazer a arruaça. Tá certo? Então, olha, isso aí não é ainda uma revolução comunista, mas é um ensaio geral. E está muito bem montado. Né? Agora, enquanto isso aí, o pessoal fica chorando de um gay apanhou na Avenida Paulista. Um gay apanhou na Avenida Paulista. Meu filho, no ano passado mataram 176 mil cristãos e vocês não falaram uma palavra. Né? De que no Afeganistão não tem mais uma só igreja cristã. Acabaram todas. Os caras mataram todo mundo. Né? No Egito está acontecendo a mesma coisa. Agora, é sempre assim. Agora, por outro lado, aparece aquele seu Nunes Ferreira, como é o primeiro nome dele? Esqueci. Aloysio Nunes Ferreira Filho, né? Que foi ministro da Justiça do FHC. É aquele mesmo cretino que quando... Uma vez eu estava lá fazendo umas análises sobre a política dele, a mentalidade dele, ele me acusou de estar remexendo o esterco. Né? Daí eu disse, olha, senhor ministro, foi o senhor que disse. Né? Mas que a ideia é boa e que é uma ideia bastante precisa, dá uma ideia da substância que ele estava remexendo, é verdade, ele está realmente remexendo o esterco. Agora ele diz que vai fazer essa comissão de verdade e focar na ditadura. Muito bem, focar na ditadura, mas vamos focar em tudo o que aconteceu no tempo da ditadura. Primeiro, o que tem que ser averiguado é o seguinte, quantos desses brasileiros, tá certo, que estavam associados a Cuba, quantos exerciam cargos no Serviço Secreto de Cuba, na Polícia de Cuba, no Exército de Cuba, etc., e foram responsáveis pelo genocídio que foi feito em Cuba e que foi feito em Angola. Não pode investigar isso? Não pode, eles têm que ser inocentados a priori. Então significa o seguinte, que um regime que ao longo de 20 anos matou 300 terroristas, a quase totalidade deles armados, alguns, é claro, desarmados, foram mortos dentro da cadeia covardemente, isso é imperdoável, tá certo? Mas a maioria ali foi morto de arma na mão. Então, matar 300 terroristas parece mais grave do que um genocídio de 100 mil pessoas que se fez em Cuba, com a ajuda desses mesmos caras. Se é para averiguar crime, ou seu mergulho no esterco, vamos averiguar direito. Vamos descobrir tudo, porra. Agora, tu não é homem para fazer isso. Tá? Tu não é homem porque tu não quer saber verdade, coisa nenhuma. A verdade na sua boca, a palavra verdade na sua boca, a palavra sai emporcalhada. Tá certo? Porque é só mentira o que vocês querem fazer. Tá certo? Vocês só querem, assim,
é lançar culpa nos militares de tudo que aconteceu, inclusive dos seus próprios crimes. Vocês sempre fizeram isso. É o xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Então, agora, o pessoal das Forças Armadas, diante dessas coisas, o que faz? Emite uma notinha oficial dizendo, tá doendo. Tá doendo. Porra! O que vocês querem? Então vou dizer uma coisa, ô gente fardada, sejam homens, porra! Cobrem deste filho da puta a verdade inteira. Fala, vamos averiguar o que o seu Zé Dirceu fez em Cuba, porque esse era o oficial do Serviço Secreto Cubano. A entidade mais violenta, mais cruel, mais genocida que já houve na América Latina. E não tem crime nenhum? Ora, o que é isto? E quantos outros também não exerceram essa função? O que esse pessoal ficou fazendo em Cuba ao longo de décadas, se não ajudando Fidel Castro a prender, matar, censurar, oprimir? Isso não é crime para vocês? Porque cubano não é gente? Só terrorista brasileiro é gente? Então, ora, eu tenho autoridade para falar porque eu lembro o seguinte, quando houve o assassinato do Vladimir Herzog, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer barulho. Foi a edição especial que nós fizemos do Jornal do Sindicato Jornalista denunciando aquilo. Tá certo? Então, eu nunca me calei perante essa violência e não vou calar nunca. Tá certo? Agora estou aí. Eu mesmo estou denunciando. Falo, aqui está ressurgindo o fascismo na Rússia, porra. Tá entendendo? Vocês tomem cuidado, quer dizer, você esquerdista todo, os caras vão usar você e depois vão matar todos. Então, o que eu acho simplesmente é que a verdade tem que ser investigada na sua inteireza, porque senão não é verdade, meu filho. Você ocultar metade da verdade e mostrar outra metade não é verdade. É o que se chama meia verdade, portanto, mentira. Né? Agora, desse seu Aloysio eu não espero outra coisa mesmo. E quer saber, dos nossos militares eu também não espero, tá certo? Senão, né, um muxuxo, né? Que é o máximo de que são capazes hoje em dia. Então, olha, tem aqui umas cartas muito interessantes. Tem a carta de um rapaz chamado Diego, dizendo que está sendo forçado a se sindicalizar. O pessoal eu não concordo com o sindicato, ele não me oferece benefício nenhum, mas estou sendo forçado. Bom, você tem toda a razão. O sindicalismo é para isso mesmo. O sindicalismo sempre foi picaretagem e sempre será. Especialmente no Brasil, onde existia durante 40 anos um negócio chamado imposto sindical. Né? Bom, meus amigos, então o nosso tempo acabou. Até a semana que vem. Muito obrigado.